No ar mais um programa Sala de Opinião. E hoje recebendo 3 advogados que foi muito importante nesse processo eleitoral. Luiz Felipe, Érica e o Campanário. Bem-vindos ao Sala de Opinião. Obrigado, doutora Aparicio. É um prazer estar aqui com o senhor. Obrigada, doutora Aparicio. Doutora Érica, nós num processo eleitoral diferenciado, né? E com essas mudanças todas que houveram na legislação, gostaria de saber de vocês qual foi o comportamento. E, na realidade, houve melhora nesse processo? A gente conseguiu verificar uma mudança na atitude do eleitor. O eleitor, desde a época da Lava Jato, ele vem se comportando diferente. Então, ele buscou realmente opções diferentes daqueles que se colocavam já na política. Então, a gente conseguiu perceber essa mudança na atitude, no comportamento do eleitor, não só em Porto Velho, mas no Brasil. São Paulo é um símbolo. O João Dória foi eleito como uma pessoa que nunca esteve na política e veio realmente para contrapor toda a política existente até então. A preocupação é justamente essa, de aliar um momento ímpar, que é uma maior conscientização do eleitor, atrelando isso a uma reforma legislativa que, ao meu ponto de vista, foi defeituosa. Então, nós temos 2 paradigmas que acabam se encontrando nesse caminho. Nós tivemos uma maior conscientização do eleitor, que para mim decorre desde a época do mensalão, e nós tivemos algumas reformas legislativas que, volto a dizer, no meu ponto de vista, não foram benéficas. Tanto é verdade que agora no Congresso Nacional já está se discutindo rever alguns pontos, como é o caso que já foi discutido muito, a questão da reeleição ou não, o tempo de mandato, a questão do financiamento. Várias pessoas apontam a questão do financiamento somente de pessoas físicas como um erro. Não sei, tem que ser estudado de melhor forma. Mas esse ponto da mudança de consciência do eleitor, para mim, já é algo muito bom. É algo muito bom porque a gente acaba evoluindo um pouco e saindo daquela esfera o político vem da família política e acaba fazendo carreira na política para se colocar verdadeiros gestores, pessoas com capacidade administrativa à frente do município, do estado e por aí vai. Uma das coisas que sempre nos preocupou em todos os debates aqui em Sala de Opinião, e o senhor foi uma das pessoas que também esteve aqui debatendo sobre o assunto, foi com relação ao tempo de campanha. E nós falávamos que a grande dificuldade seria para aqueles candidatos em que não eram conhecidos, não trabalhavam com a mídia e de repente surgiram candidatos. No caso até do nosso candidato, o doutor Hildo, aqui em Porto Velho. Isso nos preocupava, porque não era conhecido. E, de repente, o fato não foi bem assim como nós estávamos pensando. Como vocês analisam isso, esse tempo de campanha, e qual foi o comportamento das pessoas com relação a isto? E na realidade, a vitória do doutor Hildo aqui em Porto Velho foi algo assim extraordinário. E vocês são um dos responsáveis por essa vitória. Isso foram o esteio, né, jurídico de toda a campanha. Então, também parabéns para vocês. Obrigado. Doutor Aparicio, de fato, a questão do tempo de campanha, o encurtamento dessa campanha, ele foi muito questionado. Inclusive no sentido de se beneficiar aquelas pessoas que já têm uma exposição natural. É o caso dos detentores de mandato, os casos das pessoas públicas, repórteres, apresentadores de programa, radialistas, enfim. Volto a dizer, no meu ponto de vista, acontece um encontro de 2 paradigmas, que é a alteração da legislação e uma maior conscientização do eleitor. Eu ainda acredito que esses 45 dias de campanha, eles são insuficientes. Até mesmo porque nós temos que analisar a campanha por um prisma não do candidato, mas sim do eleitor. O eleitor, ele tem o direito a ouvir as propostas, ele tem o direito a entender as propostas, ele tem o direito a analisar quais propostas ele entende viáveis ou não, para aí formar sua convicção. Então nós tínhamos historicamente 90 dias para fazer toda essa apuração, passar todos os candidatos por uma peneira. Hoje em dia nós temos pouco tempo. E acaba que, em algumas vezes, o voto ele acaba sendo um pouco mais impulsivo e passional do que racional. Isso não é bom.
Acredito que, como disse, por um momento político diferenciado na história do Brasil, e aí nós temos Mensalão, Lava Jato, escândalo do BNDES, o próprio impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, acabou levando a população para um nível de rejeição ao político natural. E aí nós vimos isso em São Paulo, nós vimos isso em Porto Velho, nós vimos isso em Jaru. Só que isso por si só não demonstra que os 45 de campanha é algo benéfico. E também não demonstrou que era aquilo que, quando foi aprovado no Congresso Nacional, que era o verdadeiro objetivo, que é o quê? Olha, reduzindo a campanha vai ficar mais barata. Não ficou. Essa opinião, ela é compartilhada, eu acho que a unanimidade por todos nós. No âmbito interno da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, da ABRADEP, onde nós temos a oportunidade de congregar e confraternizar ideias, discutir ideias com os grandes expoentes do direito eleitoral, essa também me parece uma opinião unânime. O encurtamento do tempo de campanha é muito ruim. E a perspectiva, que foi muito bem detalhado pelo Dr. Luiz Felipe, ela é a do eleitor, ela tem que ser a do eleitor. O grande ator das eleições é quem vota, é o votante, é o cidadão que vai às urnas, que escolhe os seus representantes. Então, é na perspectiva de quem vai escolher os seus representantes é que nós temos que analisar toda a campanha eleitoral. E 45 dias é um período muito curto para você fazer com que alguém desconhecido, um ilustre desconhecido, se sagre vencedor. No caso do Dr. Hildon Chaves, aqui em Porto Velho, aliás, tenho que parabenizá-lo pela campanha brilhante que fez. Para nós foi uma honra estar ao lado dele. Ele teve vários fatores que contribuíram positivamente para a sua campanha. De início, é um homem muito bem articulado, conhecedor das leis, e mesmo quando lhe faltou o traquejo político, em um momento ou outro, a sua capacidade intelectual, o seu conhecimento, o seu preparo, todo o seu background, favoreceram essa caminhada. E ele também teve ao lado dele pessoas importantes, como a deputada Mariana Carvalho, que, a exemplo do que ele fez aqui, teve uma votação muito expressiva nas últimas eleições. Então, esses fatores, aliados também ao fato de que as pessoas hoje em dia estão repelindo aqueles políticos tradicionais, e talvez quando a gente diga tradicional, nós não estamos nos referindo única e exclusivamente àquele político que sempre foi político e só fez política, mas ao discurso político em si. Nós temos bons parlamentares, nós temos bons ordenadores, bons executivos em alguns lugares do Brasil, que são políticos já há algum tempo, mas que têm um perfil diferenciado. Tem um grau de transparência já no discurso com o seu eleitor. Então eu acho que esse discurso do empreendedorismo, do não político em si, do estereótipo do político em si, favoreceu o Dr. Hildon Chaves. E nós temos aí uma esperança muito grande de que Porto Velho viva dias melhores daqui para frente. Doutora Érica. Eu penso também o seguinte, a gente tem que entender que o eleitor ele não é mais tão alienado quando se pensou. E a legislação ela não tem que proteger o eleitor, pelo contrário, tem que ampliar o tempo de campanha para que o eleitor possa ter contato efetivamente com as propostas do candidato. Nós vivemos isso nessa última eleição, na pele de muitas pessoas quererem reuniões, quererem marcar debates, mas por conta de falta de tempo, não ser possível. Então, eu acho que quanto mais se possibilitar o eleitor conhecer as propostas, conhecer o candidato, ampliar o debate, melhor para o processo democrático, mais o eleitor tem os elementos para tomada de decisão. Porque para que serve a propaganda eleitoral? Para que o eleitor conheça o candidato que ele vai eleger pelos próximos 4 anos para exercer ou o legislativo, um cargo no legislativo, ou o executivo. Então, eu acho de fundamental importância a ampliação da propaganda eleitoral, a redução visando a economia, combate à corrupção, a Caixa 2, eu não acredito que seja o melhor argumento. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença.
pra ficar, vem. Está preparado para a vida? Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular 2017-1. Provas dia 13 de novembro. Inscreva-se pelo site www.finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com o estado de opinião. E nosso assunto aqui, eleições, processo eleitoral, nova legislação. Doutores, nós sabemos que o tempo, como foi dito, curto, espaço de tempo. E o que funcionou nesse processo eleitoral com relação à publicidade? O candidato Hildo, o tempo eleitoral dele era muito curto na televisão, mas a rede social bombou, né? Funcionou? Doutor Aparício, a questão da publicidade, no meu ponto de vista, e eu acho que isso nós três comungamos, é uma das falhas na legislação. Primeiro porque, num determinado momento, você autoriza uma certa liberdade nas redes sociais e, de outro momento, você veda quase que em toto a propaganda política no espaço físico, no espaço urbano. Então, você praticamente segrega o direito à informação do eleitor às redes sociais. Você limita a coisas esdrúxulas de, por exemplo, um cartaz de 0,5 metro quadrado em papel ou adesivo para uma residência. Nós tivemos dificuldade extrema. Eu não era um bom aluno de geometria e passei a primeira semana inteira tentando entender qual era a dimensão para chegar no 0,5 metro quadrado. Meus professores de matemática que não me escutem falar uma asneira dessa. Mas chegou a coisas pequenas. Ah, não, esse cartaz aqui, ele está equivocado porque ele não tem 0,5 metro quadrado. Ah, não, o carro, ele pode a bola de 50 por 40 só nos vidros traseiros. E na dimensão total do para-brisa, o micro perfurado. A legislação está descendo a minúcias que é desnecessária. Muito melhor ela focar na fiscalização e controle, que é a questão da prestação de contas, é a arrecadação de gastos, do que ela descer a essas minúcias que, no meu ponto de vista, engessam e travam a propaganda eleitoral. A questão do santinho, a questão do folheto, nós estamos caminhando para a criminalização da política. Se a alteração legislativa continuar nesse passo, né, e aí me perdoem os meus sócios, caso eu esteja sendo dramático demais, mas se continuarmos nesse passo, na próxima eleição, muito provavelmente teremos que entregar o santinho quase que escondido, sob pena de cometer algum ilícito eleitoral. Essa é uma situação bastante delicada, realmente. É óbvio que nós tivemos alguns efeitos, ou sentimos alguns efeitos positivos em um ou outro momento. Então, muito se falou nessas eleições, olha como a cidade está limpa, olha como está organizado. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: num ambiente onde a liberdade é a regra, e nós falamos disso em relação à propaganda eleitoral, até onde vale sacrificar a propaganda? Porque é ela que leva ao conhecimento do eleitor quem são os seus candidatos de verdade. Então, é óbvio que quando existe uma profusão de propaganda eleitoral derramada na cidade, nós tivemos em 2012 uma campanha muito ruim aqui em Porto Velho nesse aspecto. Eu acho que, salvo a deputada Mariana Carvalho, um outro concorrente apenas, não me recordo quem é, não fez aquela utilização massiva de cavaletes. Aquilo é muito ruim, mas isso acontece porque alguns candidatos eles extrapolam os limites da propaganda. E aí você tem o exagero, né? O santinho, o derramamento de santinho, que é condenado por todos, né? Ninguém gosta, muito menos nós, ele é um extrapolamento daquilo que o candidato poderia ou deveria fazer. Isso não pode, e desde sempre
né? Não é agora. Então, a propaganda ela deveria ser um pouco mais flexibilizada. Ela é muito importante. E ela não é importante para o candidato, ela é importante para o eleitor e, consequentemente, para a sociedade. Porque é através dela que nós vamos conhecer melhor quem são aqueles que postulam os cargos, quem são os dirigentes, quem são os candidatos a dirigir a nossa cidade, ou a nossa Câmara, a Assembleia Legislativa, a Governadoria do Estado. Então isso é muito delicado, isso precisa ser repensado, na minha opinião, né? E aí nós vivemos então um segundo momento, que são as redes sociais, como o senhor tocou. As redes sociais ainda são um fenômeno que nós precisamos entender melhor, precisamos estudar melhor, mas elas com certeza foram a grande ferramenta dessa campanha, né? Foram, através das redes sociais, os grandes comunicados, a interlocução do candidato. Mas será que o Brasil está preparado para levar ao conhecimento de toda a população, efetivamente, principalmente num país onde nós vivemos um cenário de desigualdade gritante, às vezes, de uma região para outra? Será que nós estamos preparados efetivamente para garantir ao eleitor o direito de acesso à propaganda através das redes sociais? Daqui a pouco, como o Dr. Luiz Felipe falou, realmente nós vamos precisar entregar um santinho escondido, né? Porque o nível das restrições está indo a tal ponto que ele pode chegar a inviabilizar, em alguma medida, a propaganda em si. Então isso é muito perigoso, né? Nós precisamos repensar esse modelo e, obviamente, fortalecer a distribuição do sinal de internet, né? a melhora dos meios de comunicação, a popularização, a massificação desses instrumentos para que o eleitor em si acesse esse conteúdo. É óbvio, a tecnologia está aí, né? Os Estados Unidos estão aí para mostrar ao mundo, assim como o Japão, países desenvolvidos da Europa, o que se pode fazer, as maravilhas que se podem conquistar através da internet. Mas eu não acredito que esse ainda seja o caso do Brasil. Embora desde as privatizações das empresas de telecomunicações nós tenhamos alcançado um patamar muito importante em relação a isso, a difusão da internet, dos smartphones agora, eu não acho que o Brasil ainda esteja preparado para viver esse cenário. Então é preciso repensar efetivamente. E sua posição, doutora? Eu penso que a grande festa da democracia, ela foi se perdendo ao longo do tempo, né? Nós tínhamos showmícios, comícios, como dito pelo Dr. Luiz, pelo Dr. Richard. A gente vê pelo Brasil, que nós temos contatos com colegas em todo o Brasil, os juízes querendo limitar a propaganda, limitar carreata, limitar passeata. Eu acho que esse não é o intuito da propaganda, da democracia, de se levar o eleitor efetivamente às suas propostas. Então, a gente precisa tomar cuidado para limitar algo que não pode ser limitado. A propaganda, aquilo que não é proibido tem que ser liberado. Então, não podem haver regras limitando a possibilidade do eleitor conhecer ainda mais o seu candidato. Eu entendo, desde 2014, que a rede social ela realmente tem sido o diferencial. Nós tivemos o nosso candidato com apenas 1 minuto de propaganda, 1 minuto e 10 no primeiro turno. E o que fez a diferença? A rede social. E a rede social, diferentemente da propaganda na televisão, ela não tem algumas limitações que a legislação estabelece. Então, ela é um pouco mais livre e o acesso é mais difundido com os eleitores. Então, como o Dr. Richard falou, é um fenômeno a ser estudado, mas eu acho que é uma grande ferramenta na mão daqueles que pretendem se candidatar, principalmente aqueles que não têm acesso, que não têm exposição na mídia, que não detêm mandato eletivo. Eles têm uma ferramenta, principalmente com a figura da pré-campanha. Limitou-se o tempo de propaganda, limitou-se o tempo de campanha para 45 dias, mas ampliou-se a possibilidade, estabeleceu-se a possibilidade de aquele que pretende concorrer a um cargo público, fazer a pré-campanha. Olha, eu sou pré-candidato a vereador, então eu já começo a divulgar aquilo que eu pretendo como pré-candidato. E com relação ao financiamento de campanha? Financiamento empresarial, tudo foi proibido. E se tornou um pouco difícil, né? Um candidato sem recurso bancar a sua própria campanha. Isso não veio favorecer outros candidatos? Olha, doutor Aparício, essa é uma situação bastante delicada em relação ao financiamento de campanha, né? Se nós fizermos uma análise do quadro econômico das campanhas, ou seja, do montante de recursos que foi gasto na última eleição, nós temos um financiamento de pessoas jurídicas da ordem de 97%, né? E de pessoas físicas, 3%.
Então nós trouxemos a minoria inexpressiva dos financiadores de campanha para o pleito atual. Ou seja, 3% do total das pessoas que financiaram o volume desses 3%, né, desse número reduzido de recursos, é quem tiver que patrocinar esse ano as campanhas eleitorais. Isso, consequentemente, faz com que você tenha muita restrição a quem não tem recursos ou não tem como regimentar recursos no pleito eleitoral. Isso é ruim, isso me parece um laboratório, mais um ensaio, né, para essas eleições, e que acredito que possa mudar para as eleições subsequentes, porque a campanha ela continua custando caro. O que os reflexos estão aí, né, com relação a isso. Exatamente. Estão, e essa limitação, a proibição de doação de pessoa jurídica não alterou possíveis fraudes. O próprio TSE já divulgou uma lista de irregularidades detectadas com a doação apenas de pessoa jurídica. Alguém que é beneficiário do Bolsa Família doando R$75 mil. Então, é uma incongruência. Não é a proibição, a vedação da doação de pessoa jurídica. É o aumento da fiscalização, é a efetiva fiscalização, fiscalização diária, prestações de contas diárias, acesso à conta bancária. Eu acho que é muito mais efetivo do que a vedação de doação de pessoa jurídica. E aí, doutor? Infelizmente, doutora Aparício, no Brasil nós vivemos uma patologia de se combater o sintoma e não a causa. Por que eu digo isso? Nós passamos a seguinte situação: vamos proibir doação de pessoa jurídica porque lá na frente essas empresas vão cobrar contratos da prefeitura. Ora, não é um problema eleitoral, é um problema de direito administrativo lá da fiscalização de contratos do processo licitatório. Não tem nada a ver com as eleições. Tem a ver, volto a dizer, com licitação. E a partir do momento que você corta, como o Dr. Richard falou, 97% da possibilidade de financiamento de uma campanha, você simplesmente vira para a população e fala o seguinte: olha, agora somente pessoa física pode doar. No entanto, a população não tem esse sentimento de pertencimento à política. Infelizmente, a população brasileira ela tem uma certa ojeriza, ela meio que se afasta. É tanto que, se nós analisarmos os índices de abstenção, eles são altos. Então, você não prepara a sociedade para ter uma filosofia, para ter um sentimento de participação ativa do pleito. O pleito, ele não simplesmente eu voto e acabou. Não, existe a participação ativa, que é o financiamento, é a militância não remunerada, é o acompanhamento. E isso a nossa sociedade ela não faz, e quando faz de forma incipiente. Então nós estamos combatendo não a causa, nós estamos combatendo a consequência. E aí o senhor vai me falar: Luiz Felipe, toda alteração foi ruim? Não. A doutora Érica disse um ponto muito interessante: a prestação de contas. A prestação de contas, ela agora entrou o recurso em 48 horas ou 24 horas, 72 horas, ela já tem que estar no sistema. Infelizmente, muito embora tenha sido implementado isso, não existe uma penalidade para o seu descumprimento. O máximo que pode dar é uma rejeição de contas ou então contas aprovadas com ressalva. Nós entendemos que, por ser algo de importância vital para o exercício da democracia, deveria haver uma penalidade maior. Que existem candidatos que simplesmente não prestaram contas de absolutamente nada. Você entra lá no sistema de divulgação de candidaturas, não eram feitas essas parciais, no final das contas simplesmente montou a prestação de contas e entregou para a Justiça Eleitoral. E tudo bem. E mais uma questão delicada com relação ao financiamento é que uma das propostas na próxima reforma que já está sendo discutida no Congresso é a criação de um fundo para financiamento de campanha. Será que nós precisamos comprometer o orçamento da União com mais recurso destinado às campanhas, aos partidos políticos? Eu acho que esse é um questionamento que a gente tem que se fazer no momento de discussão do financiamento exclusivamente público. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar.
fazer a diferença. Vem pra Finca, vem estar preparado para a vida. Vem pra Finca, vem. Vem pra vida, vem pra Finca. A Finca é o seu lugar. Vem pra Finca, vem pra vida, vem pra Finca. Você vai se orgulhar. Vem pra Finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular 2017-1. Provas dia 13 de novembro. Inscreva-se pelo site www.finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com um sala de opinião. E o assunto: eleições, financiamento, nova legislação eleitoral. Doutores, nós vivemos no Brasil um processo conturbado com relação a escândalos, a corrupção. E essas grandes empresas, todas estavam envolvidas em processos eleitorais anteriores e hoje elas foram descartadas, não participaram pelo próprio processo da nova legislação. Como que ficou? Houve influência com relação a esse processo eleitoral, os resultados, com a não participação dessas empresas? Doutor Aparício, como as prestações de contas elas ainda não foram julgadas, é muito precipitado se manifestar acerca disso. Mas, por exemplo, nós poderíamos ser demonstrado que as empresas saíram, mas os sócios continuaram. Muito embora tenha sido retirada a doação da pessoa jurídica, nada impede que a pessoa física, sócios das empresas, doem. Então, no meu ponto de vista, o objetivo, o espírito da lei, que nós chamamos no direito, com essa proibição, ele acaba sendo deturpado, digamos assim. Porque você tenta coibir o quê? Um abuso, você tenta coibir aquilo que eu estava comentando no bloco anterior, que depois seja direcionado os contratos e tal. Isso nós temos que fortalecer a lei de licitações, nós temos que fortalecer a fiscalização do processo de contratos e obras, enfim. Quando você pega essas pessoas e autoriza essas pessoas a doarem, tem sócios de empresas que têm faturamento muito maior do que pequenas empresas. Não acaba tendo uma mudança significativa. É tanto que qual é a proposta que ela foi defendida e, no meu ponto de vista, a proposta mais razoável? Um teto nominal para doação. Independente do seu rendimento, independente do seu faturamento, eu tenho o mesmo direito de doar o valor. Não é porque você ofere mais que você pode doar mais. Isso gera uma desigualdade no pleito. Isso sim gera um desequilíbrio no financiamento. A partir do momento que cada voto ele tem a mesma importância, o mesmo valor, então, teoricamente, o eleitor ele deveria poder doar a mesma quantidade. É uma saída para se voltar até mesmo o financiamento jurídico, de pessoas jurídicas. E aí você limita um teto, olha, aqui todo mundo doa, daqui para cima ninguém pode doar. É uma saída. São vários os modelos que podem ser pensados. Esse mesmo que o Dr. Luiz citou é um modelo interessante que pode trazer reflexos mais positivos do que o que nós estamos utilizando agora. A verdade, doutora Aparício, é que o financiamento de campanha e as campanhas em si, eles precisam existir. A campanha custa caro. Ela tem um valor alto, você envolve profissionais de diversas áreas, né? Então os custos com produção são altos, os custos com advogados ele é alto, as campanhas hoje infelizmente são muito judicializadas, isso não é bom também, então tudo isso custa dinheiro. E você precisa arrecadar de algum lugar. Então, quando existe essa limitação aos doadores, o que se promove, na verdade, é a facilitação, ou melhor dizendo, o incentivo ao caixa 2, 3, 4, 5, 6, porque a não ser que você tenha um candidato com bom aporte financeiro próprio na campanha, é muito provável que em alguma medida, numa campanha ou noutra,
exista sim o Caixa 2. Então isso é muito complicado. Eu acho que nesse aspecto o legislador foi muito infeliz, porque ele está incentivando em verdade aquilo que nós estamos combatendo hoje, seja através da Operação Lava Jato, seja através de tantas outras operações investigativas, judiciais que existem Brasil afora. Então, quando queremos combater a corrupção, na verdade promovemos uma alteração legislativa que incentiva o seu acontecimento, a sua ocorrência em todas as campanhas eleitorais Brasil afora. Isso precisa ser repensado pelo nosso Congresso. Eu acredito que, como o Dr. Luiz falou, a gente vai conseguir verificar a efetividade dessas medidas a partir da análise das prestações de contas, do julgamento, mas eu entendo também que a vedação da doação de pessoa jurídica não inibe que haja uma doação indireta, como o Dr. Luiz falou. O sócio de uma pessoa jurídica que tem rendimento suficiente, ele faz a doação e se essa pessoa jurídica quiser ser beneficiada, ela vai ser beneficiada na frente. Então não é a vedação, a doação, não é esse tipo de limitação, é a fiscalização, tanto no período eleitoral quanto no período pós-eleitoral. Essa é o maior ganho que o eleitor vai ter. Não a proibição, mas a fiscalização efetiva. Doutor, uma das coisas que me incomodou muito foi chegar nos colégios eleitorais, não só aqui em Rondônia, mas a gente via no Brasil todo, as zonas eleitorais vazias, a gente não conseguia ver, por exemplo, aquele entusiasmo da população, aquela movimentação. O que aconteceu? Você já falou sobre isso, mas eu gostaria de... É medo, a população está com medo de votar, está descrente do processo político. O que está acontecendo, doutor? No segundo turno, especificamente, teve um problema de um feriado, feriado na sexta, alguns órgãos emendaram segunda, terça e quarta. Teve essa questão, mas eu acho que o maior sintoma a maior causa da abstenção é o descrédito que alguns eleitores ainda têm em alguns candidatos, seja porque o seu candidato não foi para o segundo turno, seja porque ele se nega a votar em qualquer uma das opções, porque ele prefere não votar do que depositar um voto de confiança em uma das melhores propostas no segundo turno. Essa questão do eleitor falar, não, eu não vou votar porque se eu votar em branco ou votar nulo vai anular a eleição, ou eu não vou entregar o meu voto, ele está lavando as suas mãos e não se comprometendo com o processo democrático. Eu acho que o eleitor, ainda que ele não concorde que seja o candidato A ou B, ele deve depositar o seu voto de confiança e fiscalizar. Eu acho que a maior arma que o eleitor tem é outorgar o mandato, é depositar o seu voto e passar 4 anos fiscalizando. Será que aquele candidato que falou que ia fazer A, B e C ele está fazendo ou não? Eu acho que esse é o verdadeiro papel do eleitor. Então, o descrédito com a política, o seu candidato não ter ido ao segundo turno, são algumas das causas, eu acho que, da abstenção grande, não só em Porto Velho, no Brasil inteiro. Uma média de 20% a 30% de abstenção. É muito alto, né? É muito alto. Essa abstenção realmente preocupa, né? Eu acho que ela preocupa todos, principalmente aqueles que estão mais engajados com os processos de transformação. Eu acho que aqui em Porto Velho nós tivemos 25% aproximadamente, 23 alguma coisa, mas assim, é um grau de abstenção altíssimo, né? E aliado a isso nós temos aí informações criminosas até, que circulam na internet, nos grupos de WhatsApp, em relação à possibilidade de você convocar novas eleições, digamos assim, através da anulação do voto, ou não votando, ou votando em branco. Essa é uma das maiores mentiras do processo democrático brasileiro. Isso precisa ser coibido, a população precisa ser esclarecida a respeito dessa situação, porque muitas vezes o que você tem é um efeito contrário, né? Essa é uma atitude perniciosa para a democracia, porque o que nós fazemos não votando ou anulando o nosso voto ou votando em branco é reduzir o universo de votos válidos. E com isso, muitas vezes, você beneficia justamente aquele candidato que você não quer que se sagre vencedor. Essa ideia da anulação, ela parte de um dispositivo do Código Eleitoral, mas essa anulação seria a anulação em si dos votos recebidos pelo candidato. Essa é uma discussão um pouco mais ampla, não seria nem o caso de explorá-la nesse momento, mas é preciso que as pessoas compareçam às urnas.
A democracia, ela se faz com a participação, né? A nossa democracia é participativa. Então nós precisamos sim nos envolver com a política e nos engajar, seja através de ideias, seja através da fiscalização dos eleitos, mas é preciso que o brasileiro esteja atento a isso, é preciso que ele acorde, que ele vá às urnas, que ele vote, que ele fiscalize os seus políticos. Essa é a sua posição, doutor? Nesse ponto, doutor Aparício, algo importante de destacar é que esse descrédito do eleitor, esse desinteresse do eleitor, também é culpa dos partidos políticos. Os partidos políticos, eles são instituições que têm na sua natureza preservar a pluralidade de ideias e a manifestação democrática. E isso decorre da própria lei. A lei dos partidos políticos fala isso. E todo partido político ele tem um instituto justamente para fomentar esse debate de ideias. E, infelizmente, ao menos a nível de estado de Rondônia, PSDB e PMDB acabam tendo uma atuação um pouco mais significativa, os outros eles restam silentes. Inclusive, vem verbas destinadas aos institutos por força do fundo partidário, que devem ser aplicados sob pena de não recebimento. Então, infelizmente, nós temos hoje uma gama muito grande de partidos políticos, mas a sua efetividade na participação, na formação da consciência do eleitor, deixa a desejar. Nós tivemos um boom e isso não é tão ruim. Nós partimos de um período de ditadura militar, onde foi estagnado a criação de partidos políticos, e assim que foi aberta a janela, vários partidos foram criados, como vários hoje têm sido criados. Existem vários partidos. Até uns tempos atrás nós tivemos a notícia que pendia no TSE a questão da aprovação do Partido Nacional Corintiano. Existem, infelizmente, esse tipo de atitude, e o que nós vemos? Um político, ele tem lá uma sigla partidária e por motivo A ou B ele acaba perdendo sua força dentro do partido político. O que ele faz? Ele vai lá e cria um partido. Nós precisamos coibir essa proliferação de partidos políticos e precisamos fortalecer os nossos partidos com democracia interna e com a conscientização e formação do eleitor. Se hoje o eleitor ele não tem interesse em participar, culpa disso também é dos partidos políticos, porque é missão deles fazer o eleitor ter esse interesse. Da formação também, né? E aqui fazer um pequeno intervalo em Sala de Opinião, mas já voltamos. A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra ficar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra ficar, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra ficar, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular 2017-1. Provas dia 13 de novembro. Inscreva-se pelo site www.finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida. Voltamos com Sala de Opinião. Doutores, nós estamos nesse processo, agora é o último bloco desse programa, e vocês são vitoriosos, né? Foram uma peça muito importante nesse processo eleitoral, onde levou o doutor Hildo a vencer as eleições para a Prefeitura do município de Porto Velho. Eu gostaria de saber de vocês qual o papel dos assessores jurídicos, né, num processo eleitoral. Até onde vocês podem realmente ir e o candidato, na realidade, obedecer às orientações da assessoria jurídica? Bom, doutor Aparício, antes de mais nada, agradeço penhoradamente, em nome de todos os advogados do nosso escritório, dos meus sócios, pelo elogio.
Na verdade, esse é um grande trabalho de equipe, né? Não é mérito de um único advogado, né? Ou apenas de nós três. Nós temos ótimos profissionais que nos acompanham dia a dia e que, na medida em que não estão à frente do processo eleitoral na área jurídica, eles estão nos dando suporte em outras áreas. A advocacia em si, agora respondendo a sua pergunta, dentro da campanha, como já pude criticar um pouco atrás, ela é bastante acentuada. Hoje a judicialização das eleições ela é muito grande. O grande papel, eu acho que do jurista ou do advogado ou daquele que atua na área, na assessoria jurídica do candidato é aparecer o mínimo possível. Mas hoje a consequência do nosso trabalho muitas vezes pode decidir as eleições. Nós já tivemos alguns exemplos, inclusive vivenciamos isso dentro do escritório, da cassação de eleitos. Às vezes, aquilo que a urna apresenta como escolha da população pode ser modificado com a atividade dos advogados de campanha ou não, né, dependendo de cada uma das situações. Esse é um cenário que eu acho que não vai mudar tão cedo, e a participação primordial num cenário equilibrado de disputa eleitoral seria mais os atos de fiscalização, as questões afetas à propaganda, auxiliar o candidato a não cometer erros, para que ele possa fazer aquilo que ele precisa, que é campanha, efetivamente. Então, nós auxiliamos a regulação da propaganda, primordialmente, dentro de umas eleições, acompanhamos a contratação de pessoal, gastos e pagamentos, e deixamos o candidato aí livre para fazer aquilo que é mais importante, que é pedir o voto, né, ao longo de toda a disputa eleitoral. Alguma colocação, doutora? Eu só queria falar que isso que o doutor Richard falou foi justamente com o meu professor de Direito Eleitoral, que foi o doutor João Close. Ele sempre me disse, quando eu comecei a trabalhar, o jurídico ele não aparece em campanha. O papel dele é realmente municiar o candidato de todas as formas para que ele não cometa erros e não tenha nenhum prejuízo na sua campanha. Nós trabalhamos em conjunto com o marketing para dar total tranquilidade para que o candidato, sendo bom e como foi, ele tenha uma campanha tranquila. Doutor? Bom, praticamente tudo já foi dito, só queria aproveitar a oportunidade e penhorar também os nossos cumprimentos ao pessoal do marketing da campanha, que foi muito atencioso, nos aturou muitas vezes madrugada dentro. E como o doutor Richard falou, a campanha equilibrada, o trabalho do advogado, ele é um trabalho mais consultivo. É sanar as dúvidas, é apontar o que é irregular e o que não é, para que sejam traçadas as estratégias inerentes, até mesmo porque a legislação muda muito. Nós temos praticamente mudança de legislação a cada 2 anos. Costumamos até brincar, a eleição para prefeito é um balão de ensaio, eles corrigem tudo para a eleição presidencial. E sempre foi assim no Brasil. Tem a atuação um pouco mais incisiva, como o doutor Richard falou, que às vezes redunda na cassação dos eleitos. E não porque a vontade popular não é soberana. Eu gostaria só de deixar claro esse ponto. É porque a vontade popular, muito embora seja soberana, ela foi maculada com algum erro ou vício. Nós temos figuras de abusos do poder político, do poder econômico, dos meios de comunicação, agora está em voga o abuso do poder religioso, que tendem a desvirtuar a vontade do eleitor e reflete isso na urna, de forma que aquele eleito, de fato, não represente a vontade popular. Então esse é o trabalho um pouco mais delicado e talvez seja um trabalho até um pouco mais hercúleo, que é um trabalho cansativo, você está indo contra uma pessoa que foi chancelada pelas urnas. Fora isso, a questão da propaganda é sempre uma questão que dá muita dor de cabeça, muito trabalho, praticamente 90% do trabalho litigioso de uma campanha política é a questão das propagandas, o prazo é exíguo, o prazo é em horas, mas apesar de tudo isso, acredito que eu posso falar em nome do jurídico e do marketing, é muito gratificante. É muito gratificante ver e contribuir para o exercício da democracia. Como a doutora Érica bem falou, o advogado ele não aparece, o advogado ele é praticamente um guarda-costas. Nós acompanhamos o candidato de longe e ficamos muito felizes de ver que, apesar de tudo, a campanha ela trilhou no caminho correto, ela trilhou sem abuso e sem nada que pudesse prejudicar
os eleitores. Isso que nos deixa mais felizes ao final dessa campanha. O Tribunal Regional Eleitoral, ele foi muito rígido nesse processo? Olha, eu acho que temos que aproveitar aqui, inclusive, e elogiar a atuação do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia. Todos os juízes da propaganda, sem exceção, os próprios desembargadores do tribunal, eles trabalharam muito, especialmente nessas eleições, com a redução de muitos prazos. Nós temos um corpo técnico exemplar dentro do tribunal, das zonas eleitorais. As pessoas são muito solícitas, então realmente, em nome de todos nós aqui, eu preciso parabenizar o trabalho da Justiça Eleitoral. Foi exemplar. Eles estão utilizando instrumentos que o legislador nos conferiu, mas dentro daquilo que é possível ser feito, eles fizeram e foram além. Então, os meus parabéns a todos os servidores da Justiça Eleitoral, aos magistrados, aos desembargadores que se encontram na Corte. Essas eleições transcorreram de forma muito tranquila, muito serena e também pela participação desses profissionais. Nós tivemos vários prefeitos eleitos no primeiro turno e, logicamente, agora no segundo turno, em todo o estado de Rondônia, no Brasil. Quais seriam os cuidados que um prefeito tem que ter ao assumir uma prefeitura? O que ele tem que fazer? Porque nós sabemos que vai encontrar muitos desses prefeitos eleitos, vai encontrar prefeitura em estado péssimo, né? E ele tem que se proteger. O que fazer? Doutor Aparício, nessas horas nós até brincamos que o direito administrativo e o direito eleitoral eles caminham de mão dadas. Enquanto o trabalho de um termina, o outro começa. Então, os cuidados inerentes àquela pessoa que assume o mandato eletivo, a primeira de todas é uma tomada de contas. É a tomada de contas com uma chancela do órgão de fiscalização, que no caso seria o Tribunal de Contas, para verificar a situação financeira da prefeitura. E digo por quê. A partir do momento que a pessoa assume um determinado mandato e não se preocupa em saber como está a situação, ela acaba tendo uma culpa, ainda que seja por concorrência, com os atos mal feitos na gestão passada. Então é necessário que seja feito o quê? Uma divisão de águas, e é isso que a tomada de contas faz. Olha, tem algumas irregularidades aqui, vamos saná-las. Olha, não, o resto está tudo ok, vamos continuar. E é bom que se frise, não é uma caça às bruxas, muito pelo contrário. É simplesmente analisar tudo que está em andamento e verificar se existem incongruências ou não. Às vezes, existem irregularidades que não são por má fé, não são por dolo. É simplesmente porque a legislação é muito esparsa, ela tem várias alterações e às vezes são coisas simples que, se você parar e refazer o procedimento ou refazer um determinado ato, ele já está apto a gerar os efeitos sem nenhuma irregularidade. Então, quando se fala em vamos fazer uma tomada de conta especial, ou então falar, olha, o eleito tem que fazer uma tomada de conta especial, não é uma caça às bruxas como todo mundo pensa. Não, vamos devastar a prefeitura atrás de irregularidades. Não, é simplesmente verificar o que está caminhando de forma regular e aquilo que não está caminhando de forma regular. E nessas que não estão caminhando de forma regular, verificar. Tem como refazer? Tem, então refaz. Não tem como? Então anula. Qual a posição, doutora? Concordo com o doutor Luiz. O cuidado, primeiro, tomar pé de como está, que vai ser na época da transição, e a partir do momento em que ele tomar posse, tomar o cuidado de abrir as tomadas de conta especial para tomar todos os cuidados para não assumir as responsabilidades, eventualmente, de atos realizados antes da sua gestão. Alguma colocação, doutor? Não, nenhuma. Eu acho que eu quero só desejar muito boa sorte realmente ao prefeito eleito e dizer que todos nós, né, não a mim especificamente, ou aos meus sócios, como advogados, mas como cidadãos, né, nós esperamos muito da próxima administração, torcemos muito para que tudo dê certo e, se Deus quiser, dará. Quero só agradecer aos senhores por ter comparecido aqui no Estado de Opinião, dizer da minha satisfação de poder reencontrá-lo aqui, desejar ao doutor Hildo, ao novo prefeito, boa sorte, e que realmente Porto Velho precisa somar esforço no sentido de para que ele possa fazer uma boa administração, e nós temos uma grande esperança nessa nova administração da prefeitura. Nós acreditamos e, logicamente, que vamos cobrar. E aqui chegamos ao final de Estado de Opinião, parabenizando vocês pelo belo trabalho que fizeram junto a essa campanha tão importante para o nosso município. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, e aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.
A vida é escolha, a vida é movimento. Então saia do seu lugar, vem pra fincar. Navegue pelas águas do conhecimento. Na finca não tem como errar, é fazer a diferença. Vem pra finca, vem. Estar preparado para a vida. Vem pra finca, vem. Vem pra vida, vem pra finca. A finca é o seu lugar. Vem pra finca, vem pra vida, vem pra finca. Você vai se orgulhar. Vem pra finca. O que seria da ciência sem a estrutura? O que seria da estrutura sem os mestres? O que seria dos mestres sem o professor? O que seria dos professores sem os alunos? O conhecimento é a chave que abre todas as portas. A Finca e a Metropolitana detêm o conteúdo e passa para você o conhecimento. Vestibular 2017-1. Provas dia 13 de novembro. Inscreva-se pelo site www.finca.com.br. Finca e Metropolitana. O vestibular da sua vida.